quando você viveu 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Como entender um número desses? Não será uma sentença parcial, ela será eterna. Eu sou um evangelista. Deus me chamou quando criança para evangelizar, e com esse chamado, graças a Deus, as marcas do meu chamado ardem em meu coração. Às vezes à noite, eu acordo e literalmente sinto a eternidade sem Deus. Eu sinto quão perdida uma alma está. Eu sinto, é algo tão terrível que palavras não podem descrever. Perdida eternamente, enquanto sentia aquela presença maravilhosa nas portas da glória, quando Deus me deu aquele sonho. Eu também já senti várias vezes a agonia de estar perdido eternamente. O Espírito Santo de Deus me deixou sentir. E é isso que o Senhor estava falando quando falou para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. O que ele estava dizendo? Ele estava falando da morte espiritual, uma separação eterna de Deus. Eu já senti, cheguei a me segurar na beira da cama e senti. E se por algum instante vocês me assistindo pela televisão puderem sentir esse sentimento de estar perdido para todo sempre, para sempre, sem ter como voltar, sem ter como ser executado, certamente você aceitaria a Jesus. Certamente você diria sim para Deus, porque eu te digo, não existem 10, 8, 6, 2 formas de se salvar, só existe uma. Maravilha. Eu Jesus. não diria uma só palavra ruim contra a sua religião, seja quem você for, aonde estiver. Não diria uma palavra ruim ou uma declaração sarcástica sobre aquilo que você adora. Mas eu faço com o coração partido e com a unção do Espírito Santo para te dizer que só existe um Deus. Não existem 10, 20, 30, somente um Deus. Uou! Yes! Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Para morrer pelo homem que está perdido eternamente. Perdido eternamente. E não pode se salvar. Pode ofertar em sua instituição de caridade filantrópica, dê milhões de dólares, mas isso não salva a sua alma. Verdade. Ouviu bem? Você pode caminhar de joelhos com penitências, mas isso não traz salvação para você. Nossa organização construiu mais de 200 escolas em países de terceiro mundo, mas isso não adiciona nada em minha salvação. Só existe uma forma de ser salvo, que é através de Jesus Cristo. Amém. Não há outra forma, não existe outro caminho, não há outra forma. Tem que aplaudir junto, né, gente? Tem que. Essa é mensagem evangelizadora. Mensagem evangelizadora. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Um só Deus. Um só Deus. Desceu aqui e morreu em uma cruz sangrenta. E é por isso que você deve aceitar a Jesus Cristo
Não é o bastante dizer que ele foi um grande profeta, ou um grande mestre, ou um operador de milagres, ou acreditar que ele nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus e o Cristo. sangue puro que ele derramou pelos pecados do homem é o que você tem que aceitar. A ele como seu Salvador eterno. Eu creio. Jesus Cristo é Deus. Isso é a mensagem evangelizadora, viu? É a única irmãos? forma de escapar do inferno. Não há outra maneira. Não existe outra maneira. Porque você acha que Deus fez o que fez? Se houvessem outras maneiras, por que Jesus viria do céu? Me escuta aqui. Se você puder entender o céu, se você puder entender a morada de Deus, nós não podemos, é impossível, nós não podemos começar a compreender. Então, de alguma forma, você pode entender como Deus podia. Escuta. Ele deixou de lado, nunca deixou de ser Deus, mas desde aquele momento em diante se tornou humano. Você está entendendo? A Janet cantou nessa noite, quando a porta se abrir e eu entrar e procurar por Ele, eu o conhecerei. Eu o conhecerei. Eu o conhecerei. Glória a Deus. Existem milhares, milhões de anjos lá. Ele é um ser humano, mas ainda assim o conhecerei. Eu nunca vi, mas vou conhecê-lo. Ele vai estar lá no meio dos milhões e milhões e milhões de milhões, mas vou conhecê-lo, porque ele será o único que vai ter as marcas em suas mãos. E as marcas estarão lá para sempre. E me prostrarei diante dos seus pés. Amém. Com alegria beijarei os seus pés. Eu não me envergonho dele. Uso o nome dele. Carrego o seu opróbrio. Eu me levanto, pois Jesus é o nome dele. E eu sigo a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Confesso ele diante dos homens, confesso ele diante da África, confesso ele diante da Ásia, confesso ele diante da Europa, confesso diante dos reis da Europa, confesso diante da América, confesso ele diante dos acadêmicos, confesso ele diante da comunidade científica e diante dos homens ricos, confesso ele diante dos pobres desse mundo e confesso ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Salvador da humanidade, Criador do céu e da terra, que dá a vida eterna. É isso aí. Essa é mensagem evangelizadora, viu, gente? Você pode obter filosofias aceitando a outros, mas você obtém vida eterna quando aceita Jesus Cristo. Amém. Oh, the love that drew salvation's plan, and the grace that brought it down to man.
Oh, the gulf, the mighty gulf that our God did span Ó, at Calvary. Mercy there was great, and grace was free. Hallelujah. Pardon. Como compreender? Às vezes nós pregadores falamos muito do amor de Deus e devemos mesmo falar, pois Ele é amor, mas nós não demonstramos também o Deus da ira sobre o pecado. Quando o homem pecou, a ira de Deus estava sobre a cabeça do homem. Deus podia fazer muita coisa, podia literalmente aniquilar os homens, porque Deus não pode compactuar com o pecado de nenhuma maneira. Ele é um Deus santo. Você pode entender isso? Os querubins clamam: santo, santo, santo. Tão santo que é impossível que homens que não nasceram de novo possam entrar em sua presença. é. Tão santo que se uma só pessoa fosse para o céu sem se converter, seriam queimados na hora. A ira de Deus. No Antigo Testamento, a lepra representava o pecado. O leproso tinha que ficar fora da congregação. Ele não podia chegar perto, ou podiam chegar perto dele. Ele usava um capuz sobre sua cabeça, representando que a ira de Deus estava sobre ele. E ele clamava: lamai, 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 que quer dizer impuro, 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 impuro. A ira de Deus era evidenciada de muitas formas, mas Deus evidenciou ela em amor. Ele poderia destruir a humanidade ou prover uma forma para a humanidade ser salva. Entenda isso. Ele podia ter acabado com a raça humana, tirado ela da face da terra. Ele poderia ter aniquilado a raça humana, porque a raça humana tinha pecado. E esse é o seu problema, você não quer admitir que é um pecador. E como resultado de ser um pecador, você está perdido. Nenhum homem nasceu salvo. Está perdido. E Deus, em sua ira, não podia compactuar com o pecado, mas Ele expressou sua ira em uma língua que não podemos entender, em amor, pois a Bíblia diz que Deus tanto amou. Deixamos essa palavra tanto de fora, achamos que Ele só amou o mundo, mas Ele amou o mundo de tal maneira, não como expliquei ontem à noite, mas estou falando da humanidade. Tanto amou a humanidade, é um amor tão grande, como disse, que traçou o plano da salvação. E a graça trouxe isso para nós. Ele tanto nos amou que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, Jesus. No livro de Salmos, vemos algo que quero compartilhar com você. No capítulo 9, diz, no versículo 17: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. E o versículo 18 diz:
Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. É uma declaração tremenda que o jornal aqui da sua cidade trouxe uma declaração que supostamente eu fiz, mas nunca diria algo assim, nem sob ameaça de morte. Eles mentiram. Dizem que eu falei que os moradores de rua e os necessitados não valiam nada. Isso não é verdade, viu? Jamais nem pensei em uma declaração tão idiota. A Bíblia nos diz que Deus, em sua ira, olha para um mundo aonde centenas de milhões estão passando fome. Entendeu bem? Aonde centenas de milhões nessa noite estão famintos. Aonde homens ruins colocam suas botas no pescoço dos oprimidos. Mas Deus diz: os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Veja bem, me escuta. A pobreza que está sobre esse planeta, você na América, no Canadá e em vários outros países, você não sabe como é o mundo. Você não sabe como é viver com $100 por ano. Você não sabe como é morar em uma barraca, com chão de terra, com 3 filhos, 4 filhos, com a barriguinha inchada, e você não sabe aonde vai conseguir comida para alimentá-los. Você não sabe. Eu vi. Quando você vê, você nunca esquece. Eu vi os estômagos estufados. Eu vi os olhos tenebrosos. Já vi as mães que choraram tanto até que seus olhos estavam secos, não haviam mais lágrimas. Nessa noite, atrás da União Soviética, existem milhões de judeus que querem ir embora, mas não podem. Na África, dezenas de milhares estão famintos. A maioria do mundo não tem esperança de um futuro. E não deixe ninguém te fazer acreditar que Deus não está preocupado. Acabei de ler da palavra de Deus que os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Jesus está voltando. Deus me falou. Amém. Enquanto eu estava pregando em todas as partes do mundo, para milhões, em país após país, Ele mandou dizer a eles, falou meu coração de uma forma clara: diga a eles para não olhar e buscar ajuda nos Estados Unidos. Diga a eles para não buscar ajuda em Wall Street ou no Partido Republicano ou Democrata. A esperança deles não está em governos ou nações ou homens, por mais generosa que a América tenha sido. Mas diga a eles para se prepararem para encontrar com Deus e ver a vinda de Jesus, pois a vinda de Jesus Cristo é a esperança deles, é a bem-aventurada esperança, bem-aventurada esperança. Aleluia. A única esperança desse mundo não é a união de várias nações, mas a vinda do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O inferno está lá por causa da ira de Deus contra o pecado. E o inferno está lá e vai consumir. Moisés falou em Deuteronômio os alicerces dos montes. O que isso quer dizer? Jesus mesmo explicou. Ele disse que largo é o caminho que leva para a destruição e muitos entram por ele. Mas estreito é o caminho que dá vida e poucos o encontram. Olha aí. É a palavra dele.
poucos são os que encontram. Por causa do pecado, por causa do engano de Satanás com a raça humana, a maioria da raça humana, e digo com tristeza, está indo para o inferno. O inferno consumirá os alicerces dos montes. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, por causa das falsas religiões. Em segundo lugar, por causa do cristianismo apóstata. Ouviu bem? Me escuta. Nessa noite nós temos o inimigo soviético. Eu estava no hotel principal da Rússia, lá em Moscou, no último andar, muito acima dos muros do Kremlin e seus 32 acres. Comi umas 6 ou 7 refeições ali, com nossos intérpretes e guias russos olhando dentro. Eu podia ver dentro do Kremlin, além dos muros do Kremlin. E toda noite eu ficava imaginando, a América, quem paga imposto na América já gastou $1 trilhão com a defesa do país por causa daqueles 32 acres. Por quê? Nessa noite o presidente está lutando, tentando chegar a um acordo para tentar diminuir o inevitável que em breve vai acabar com o mundo. Cada minuto que passa, todo minuto, $1 milhão é gasto em bombas, armas. $1 milhão por minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Por quê? Isso vai te chocar. Em volta do Kremlin, 32 acres, contei 27 cruzes. Estranho, não é? No coração do materialismo humanista. Mas ainda assim haviam 27 cruzes lá, que um dia foram igrejas, mas estão lá até hoje. Eu contei 27 delas. Por quê? Por que $milhões gastos em armas? Por quê? Porque na União Soviética, na época conhecida como Rússia, o cristianismo que era para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estava preocupado com o salário dos padres e a cor de suas vestimentas quando os comunistas tomaram a Rússia, o cristianismo apóstata. O mundo nessa noite está se preparando para a guerra nuclear, porque o ministério na Rússia falhou, o cristianismo falhou. E se a América descer da mesma forma, não será por causa dos nossos departamentos de ciências ou pesquisas, ou por causa das mentes pensantes em Harvard, ou em Princeton ou Columbia que falharam, mas sim porque os púlpitos falharam. Pregadores, chorem pelos perdidos, preguem Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, porque a força da América ainda é a pregação da palavra do Todo-Poderoso Deus. A maioria do mundo está indo para o inferno. Por causa disso, vou te dizer por quê. Nós temos 1 bilhão de muçulmanos no mundo, e os muçulmanos são sinceros. Eu sei, pois já debati com os melhores deles. Nas universidades, temos mais de 1 bilhão de muçulmanos. Já viajei na África e vilas inteiras se tornam muçulmanas, vilas inteiras muçulmanas. Por que isso está acontecendo? Sem desrespeitar o Islã, mas por que existe o Islã? Por que foi que Maomé escreveu o Alcorão? Por quê? Por quê? Por causa de um cristianismo apóstata.
Ele se cansou da adoração a Maria e de rezar para imagens e de água benta. Olha. Você está me entendendo? Ele estava enganado, cego, sim, mas ele se cansou daquilo. Por que é que você acha que os comunistas Lenin e Joseph Stalin, nascidos do inferno, começaram o comunismo? Criados no cristianismo, mas em um cristianismo apóstata. É. O que você está me dizendo, Swagger? Estou te dizendo que o cristianismo não são prédios. Oh. É verdade. O cristianismo não são vestimentas. O cristianismo não são templos. O cristianismo não é água benta, um terço, estátuas, ícones. Você está ouvindo? O cristianismo não são altares. Não é o padre. O cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisa de padre, ou de altar, ou de templos, ou de velas, ou de água benta, ou de terço. Eu vou a Deus o Pai através de Jesus Cristo. Pode ficar chateado comigo. Agora sou seu inimigo porque te digo a verdade. Essa geração precisa ouvir essa mensagem. Possesso. Um dia vou ter que me levantar diante de Deus. E a preocupação dele não vai ser em que boutique eu cortei o meu cabelo. É. Um homem que disse que estaria aqui nessa noite falou que meus ternos estão terríveis e eu tenho que ir na loja dele. E eu disse: quando eu calço os 2 sapatos iguais, minha esposa fica feliz. Eu não me importo com minha aparência. Quero te fazer pensar de uma forma que você não durma à noite. Quero que você sinta o inferno. Quero que você veja o céu. Quero que você veja a cruz do Calvário e veja Jesus Cristo e veja as marcas em suas mãos. Eu quero que você escute ele dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu te darei descanso. Quero que você sinta o poder do Espírito Santo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, pois Jesus está voltando. Espera aqui, gente. Deixa eu dar só uma pausa aqui. Vou voltar aqui essa parte para você que prega, para você que é pregador, para você que é um estudante, para você que é um anunciante das Escrituras, que está aprendendo agora, nessa geração. Olha, quero só voltar aqui no que Jimmy está falando. É um relacionamento com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisa de padre, ou de altar, ou de templos, ou de velas, ou de água benta, ou de terço. Eu vou a Deus o Pai através de Jesus Cristo. Pode ficar chateado comigo. Olha aí. Agora sou seu inimigo porque te digo a verdade. Estou falando como um homem possesso. Um dia vou ter que me levantar diante de Deus. E a preocupação dele não vai ser em que boutique eu cortei o meu cabelo. Escuta, pregadores. Um homem que disse que estaria aqui nessa noite falou que meus ternos estão terríveis e eu tenho que ir na loja dele. E eu disse: quando eu calço os 2 sapatos iguais, minha esposa fica feliz. Eu não me importo com minha aparência. Quero te fazer pensar
de uma forma que você não durma à noite. Quero que você sinta o inferno, quero que você veja o céu, quero que você veja a cruz do Calvário e veja Jesus Cristo e veja as marcas em suas mãos. Eu quero que você escute Ele dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu te darei descanso. Quero que você sinta o poder do Espírito Santo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, pois Jesus está voltando. É disso. Cristianismo apóstata. Os discípulos e os apóstolos, eles evangelizaram o mundo civilizado da sua era sem a ajuda de rádio, televisão, de impressoras, telefone ou qualquer ajuda moderna. Foi através do Espírito Santo. Acho que no ano 306 ou 316, não sei, Constantino tornou o cristianismo a religião do Estado. E você nasceu nela, e o cristianismo morreu. Até que Martim Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, pregou suas 95 teses na porta, dizendo: graças a Deus por aquele padre católico, o justo viverá pela fé. Aleluia. O que Martim Lutero queria dizer com aquilo, que o justo viverá pela fé? As palavras do grande apóstolo Paulo. Ele quis dizer que você não é salvo confessando para um padre, um pregador ou um profeta, ou um evangelista ou apóstolo. Você não é salvo através de obras, penitências, dando dinheiro. Você é salvo através de confiar em Jesus Cristo. Pela fé. Fé no que Ele fez na cruz do Calvário. Mais uma vez. No livro de Apocalipse, o grande João falou no capítulo 21, no versículo 8, sobre os que estão indo para o inferno. Ele disse: os covardes que não se levantaram por Jesus Cristo com medo do que a humanidade poderia dizer. Ele disse que irão para o inferno. Os incrédulos, muitos de vocês não acreditam no que estou dizendo, não acreditam nesse livro. Você morrerá perdido sem Deus. Os depravados, quando você estuda a raiz da palavra, diz perversão sexual, molestadores de crianças, de jovens, pedófilos. Assassinos, doutores, quando você aborta um bebê, você cometeu assassinato, viu? Que cometem imoralidade, que praticam feitiçaria, como está presente aqui na América, idólatras e mentirosos. Eu saí do púlpito naquela noite e a igreja estava esvaziando. Tínhamos orado no altar. Quase todos tinham ido embora. Eu passei voltando em frente ao escritório do pastor. Ia passar, mas parei, a porta estava meio aberta. Olhei para dentro e vi o pastor sentado atrás da mesa. Ele estava chorando com as mãos na cabeça. Eu entrei e eu amava. Ele já está com o Senhor. Ele tinha uma igreja grande. E perguntei: o que foi?
Demorou alguns minutos para ele se recompor. E ele disse: ela foi criada nessa igreja. Chegou aqui quando ainda era garotinha e cresceu. Estava no grupo de jovens. E então perdemos ela. Ele me mostrou o jornal daquela época. Garota assassinada brutalmente. Ela estava em um bar na noite anterior. Estava bebendo. Saiu dali com um rapaz. Sabem exatamente o que aconteceu, porque o garoto veio e acabou se entregando depois. Ele estava bêbado também. Ele tentou se aproveitar dela de uma forma indecente. Ela disse que não, e ele tinha um anel em sua mão. Ele perdeu o controle e bateu nela. E aquele anel rasgou seu rosto em pedaços. E ele literalmente socou ela até a morte. O funeral foi feito com o caixão fechado. E na manhã seguinte, ele se entregou para a polícia. Estava atordoado. E o pastor falou assim: amanhã será o funeral dela aqui. Na manhã seguinte fui para a igreja orar como fazia. Fiquei ali umas 4 ou 5 semanas. Eu entrei pela porta lateral, subi até a galeria, porque lá tinha um silêncio maior e eu podia orar, e eu orei. Eu estava buscando Deus sobre o que pregar no culto daquela noite. Era mais ou menos 8 da manhã, 8:30. Olha aí. Então olhei para baixo, pela primeira vez, para a frente da igreja. E me chocou de uma forma que eu não pensei assim que o que eu estava vendo era real, porque o caixão estava ali. Eu não entendi por que a funerária levou para a igreja tão cedo, mas levaram. Não tinha mais ninguém na igreja. Estava de pé na galeria, olhando para aquele caixão. Eu sabia que era a garota. E acho que ela tinha 17 anos. Eu senti a voz do Espírito Santo me dizendo para descer, e eu desci. Desci pelo lado, cheguei do lado do caixão e fiquei de pé ali. E eu nunca senti como me senti naquele momento. Eu não conhecia a garota, nunca tinha visto ela, só sabia do que o pastor me falou. Mas o Espírito falou comigo. O caixão aqui, e eu estava perto da ponta. O caixão fechado. E ele disse para mim: eu falei com ela. Eu implorei com ela. Eu tentei fazê-la voltar. E ela não quis. Eu tentei convencê-la. E tentei outra vez. Mas ela não quis vir. Ela não quis vir. E agora ela está perdida para sempre. Ele está falando ao seu coração. Só existe uma oportunidade, que é nessa vida. Não existem segundas, terceiras e quartas chances depois da morte. O que eu escrevi está escrito.
Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto nós declaramos essas palavras, Amém. com tua convicção, fale a esses corações. Aleluia. Te peço em nome de Jesus. De cabeças baixas e olhos fechados, por favor, em reverência a Deus. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Aleluia. Como falou com aquela garota. Porque você é muito especial para Ele. Amém. Jesus Cristo morreu por você. Ele não quer que você vá para o inferno, mas a não ser que você o aceite como seu Senhor e Salvador, você vai morrer sem Deus e ir para o inferno. Quantos aqui nesse ginásio dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente? Não estou vivendo corretamente. Ore por mim, por favor. Levante sua mão para que Deus veja. Levante, por favor, em todo esse ginásio. Ore por mim, não estou vivendo bem. Ore por mim. Nas arquibancadas, na galeria, levante sua mão. Ore por mim, eu vou ver. Não vou envergonhar você. Eu te prometo. Continue levantando. Aleluia. Muito obrigado. Continue levantando. Continue levantando. Lá atrás, lá no topo, dos lados, em todo lugar. Quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé. Bom, meus irmãos e meus amigos, como é bom poder ouvir uma mensagem como essa. Três fatos sobre o inferno, do pastor Jimmy Swaggart. Mensagem esta, para você que é meu aluno, você que me acompanha nas redes sociais, você que me acompanha no CETAT, você que faz curso comigo, na arte da oratória, da pregação, você está vendo, você viu a importância de você ser cheio do Espírito, compromisso com Deus, compromisso com a palavra, ter conhecimento e ter o domínio do público. E pregar uma mensagem cristocêntrica, evangelizadora, uma mensagem onde ele é enfático, seguro, né? Ele fala que o inferno é um lugar verdadeiro, que o fogo do inferno é real e foca como escapar do inferno, focando que Jesus é a única forma de fazer o ser humano escapar do inferno. Então, uma mensagem evangelizadora, uma mensagem impactante, que essa geração que estamos vivendo hoje, essa geração de pregadores, essa geração de ensinadores, precisa ouvir, essa nova geração. Uma pregação onde é anunciado Cristo, uma mensagem cristocêntrica, tá bom? Espero que você tenha gostado desse quadro, espero que você tenha gostado desta mensagem, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa, tá bom? Se você desejar fazer um curso comigo, um curso básico de teologia, com mais de 10 disciplinas, né? Um curso médio, um curso bacharel livre em teologia com mais de 40 disciplinas na plataforma, com PDFs para você estudar, uma preparação melhor na palavra de Deus. É só você acessar o nosso site Teologia ao Alcance de Todos.com.br, tá bom? E se desejar fazer um curso de oratória e interpretação bíblica e aprenda a pregar e como fazer sermões, também
é só acessar a nossa plataforma, o nosso site Teologia ao Alcance de Todos. Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos e diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E esse quadro aqui, eu assisto estas pregações antigas para motivar os pregadores mais novos e também fazer alguma reação em partes importantes e mostrar a diferença daquela geração para esta geração. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Meu muito obrigado. Obrigado aos que estão ao vivo no Teologia ao Alcance de Todos. Obrigado. Só lembrando, estamos ao vivo simultaneamente em todas as nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Teologia ao Alcance de Todos, estamos ao vivo no Formação de Pregadores, estamos ao vivo no YouTube Lenilberto Miranda, no Facebook e no Instagram. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Amanhã, de Jim Swagger, 3 fatos sobre o inferno. Tá bom? Então vamos assistir esta mensagem maravilhosa.